Olá, meu nome é professora Gabriele e eu vou lecionar para vocês as aulas de Direito de Família. E nós vamos começar falando de parentesco e de linhas nessa primeira aula. Antes disso, eu só quero trazer para vocês as principais modificações sociais na família brasileira que a Constituição de 1988 trouxe. E são 3 grandes modificações que vocês vão ver ao longo das nossas aulas a importância disso. A primeira grande modificação foi o estabelecimento da igualdade de direitos e deveres entre o homem e a mulher durante a sociedade conjugal. Isso em razão do princípio da igualdade entre o homem e a mulher. O segundo grande princípio é o da igualdade entre os filhos, independentemente da origem. Então, não é mais possível nenhuma discriminação entre os filhos, todos os filhos são iguais, independentemente se ele veio do casamento ou não, e independentemente se é um filho biológico, adotivo, socioafetivo, como nós veremos durante essas aulas. E a terceira grande modificação foi o estabelecimento da pluralidade dos modelos de família. Agora, não temos mais como modelo familiar apenas o casamento, mas temos a união estável, a família monoparental, diversos outros tipos de família, além do casamento. E todos são considerados família e são iguais, têm os mesmos direitos, deveres, não podem ser consideradas, nenhuma é superior ou inferior à outra. Agora vamos começar as questões de parentesco, as relações de parentesco. Parentesco é a relação que existe entre pessoas que descendem uma das outras ou de um mesmo tronco comum. Além disso, o parentesco existe entre o cônjuge e os companheiros e os parentes do outro, do cônjuge do outro ou do companheiro. Parentesco também existe entre o adotante e o adotado e entre pai e filho socioafetivo. Então, o parentesco ele pode ser tanto por consanguinidade, por adoção, pode ser socioafetivo, por afinidade. Então, o parentesco ele abrange além dos vínculos biológicos. Eu trago aqui um pequeno conceito do professor Paulo Lobo que fala exatamente o que é o parentesco. Então vamos ler. Parentesco é a relação jurídica estabelecida pela lei ou por decisão judicial entre uma pessoa e as demais que integram o grupo familiar, nos limites da lei. A relação de parentesco identifica as pessoas como pertencentes a um grupo social que as enlaça num conjunto de direitos e deveres. E, em suma, qualidade ou característica de parente. Para além do direito, o parentesco funda-se em sentimentos de pertencimento a um determinado grupo familiar, em valores e costumes cultuados pela sociedade, independentemente do que se considere tal. Então é muito importante nós lembrarmos que o parentesco ele é estabelecido por lei ou por decisão judicial. Por lei são os casos biológicos, decisão judicial, por exemplo, no caso da adoção. Integram o mesmo grupo familiar, identifica as pessoas como pertencentes a um mesmo grupo. Então, o mesmo grupo daquela família. É, em suma, qualidade ou característica de parente. Então, mas o mais importante, funda-se em sentimentos de pertencimento a um determinado grupo familiar. Então, não podemos esquecer que tem a questão também da afetividade, em valores e costumes cultuados pela sociedade. Agora que nós já temos esse conceito e já falamos o que é
parentesco, nós passamos para o que o Código Civil estabelece. Lá no artigo 1593, o Código Civil diz: o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Então a gente pode ver que nós temos o parentesco natural, em razão da consanguinidade, o parentesco civil, um exemplo é a adoção, e outra origem, hoje em dia nós podemos dizer que nós temos parentesco socioafetividade ou por outros laços. Então, deixamos em aberto nessa questão do outros laços. E o artigo 1595 do Código Civil vai dizer: cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Então, nós temos o parentesco por afinidade, que é o parentesco entre a mulher e a família do marido, e o marido e a família da esposa. Vamos ver melhor essa origem dos parentescos. Origem do parentesco, então. Parentesco natural, qual que é? Quando as pessoas são biologicamente relacionadas, elas descendem uma das outras e têm uma ancestral comum. Então, elas estão relacionadas de alguma forma pelo sangue, pela biologia. E tem uma ancestral comum, que, por exemplo, o avô é um ancestral comum, que vai ter os filhos dele, vai ter os netos, e todos estão relacionados em razão disso, sendo esse parente comum. Mas isso nós vamos ver melhor quando estivermos vendo as linhas daqui a pouco. Nós temos o parentesco civil, que é constituído por sentença judicial, por um ato voluntário das partes também. Então, nós temos como exemplo a adoção, a reprodução heteróloga, a socioafetivo, a filiação, né, que vem do afeto, é essa a socioafetiva, aquela que não tem um vínculo biológico, a princípio não tem um vínculo de adoção, mas as pessoas têm uma relação entre elas e vão gerar um vínculo socioafetivo. E nós temos o parentesco por afinidade, que eu estava falando para vocês, que é o vínculo estabelecido entre um cônjuge ou companheiro e os parentes do outro. Então, são os parentes em linha reta do outro: o sogro, os genros, noras, enteados, padrastos, madrastas. E na linha colateral, a relação de parentesco com os parentes do seu cônjuge é apenas com os irmãos, então com o cunhado e com a cunhada. Não existe relação de parentesco para o direito civil, por exemplo, com os sobrinhos que são da família do seu marido, por exemplo, ou da sua esposa. Então, na linha colateral, que nós vamos ver daqui a pouco, apenas com os irmãos. Vamos explicar melhor agora essas formas de parentesco. O parentesco natural por consanguinidade, ele resulta exatamente dessa questão biológica, né? Que os parentes têm o mesmo sangue, vêm do mesmo tronco familiar. Então, é o pai e o filho biológico, o neto biológico, dois irmãos biológicos, todos aqueles que descendem do mesmo pai e da mesma mãe, mas por laços sanguíneos, por laços biológicos. Na linha reta, nós temos os ascendentes e os ascendentes. Então, todos os ascendentes e descendentes estão numa linha reta e todos serão parentes, infinito, não tem uma limitação. Então, é parente do bisavô, do trisavô e assim por diante. Assim como é parente dos irmãos, é parente dos seus filhos, netos e assim vai. Todos que descendem de um tronco comum, essa linha, como nós veremos melhor, são parentes em linha reta. E lá o artigo 1591 diz:
São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e ascendentes, descendentes e ascendentes. E nós temos daí a linha colateral, que é o parentesco natural na linha colateral vai ser apenas até o 4º grau. Depois nós vamos ver exatamente quem faz parte desse parentesco na linha colateral. Porque o artigo 1592 do Código Civil diz: são parentes em linha colateral ou transversal até o 4º grau, não se esqueçam, é limitado ao 4º grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Irmãos, por exemplo, tios, eles descendem de uma linha, mas eles não são ascendentes e descendentes um do outro. Então, é parentesco colateral. Parentesco civil. Parentesco civil pode ser estabelecido pela adoção ou por uma outra origem, como a reprodução assistida. A adoção é um ato jurídico solene e bilateral que gera laços de paternidade e filiação entre as pessoas que não são biologicamente relacionadas. Então, o pai e o filho, eles não têm o mesmo sangue, não têm a mesma... biologicamente, eles não são iguais. Mas, em razão da adoção, vai se estabelecer o parentesco entre eles, e o parentesco que é estabelecido é o parentesco civil. Então, quando um casal adota uma criança, ela passa a ter laços de parentesco e filiação. Filiação com os pais e parentesco com os outros parentes dos pais. E esse parentesco vai se enquadrar lá no artigo 1593 como parentesco civil. Então, todos os parentes que o filho adotivo tem na família que ele adotou são parentes civis, porque eles não têm o laço de consanguinidade. Então, a criança é parente dos avós, dos tios, mas parentesco civil, não parentesco natural, ou por consanguinidade, né? E daí a pergunta: os cônjuges e os companheiros são ou não parentes? A esposa é parente do marido? Então, vários autores vão dizer que o cônjuge ou companheiro não tem relação de parentesco um com o outro. Mas a maior parte vai dizer que sim, o cônjuge e companheiro tem com o outro parentesco, e é o parentesco civil, porque eles têm relação familiar, eles fazem parte da mesma família, mas eles não têm laços consanguíneos, laços biológicos. Então, eles têm que se enquadrar como parentes civis. E daí, nós temos ainda o parentesco por afinidade, que é aquele que liga uma pessoa aos parentes do cônjuge ou companheiro. O parentesco por afinidade é limitado aos ascendentes, descendentes e irmãos do cônjuge. Sobrinho, primo, tio do cônjuge ou companheiro não é parente por afinidade do outro cônjuge ou companheiro. Então, uma outra questão: além de ser limitado o parentesco por afinidade aos descendentes, ascendentes e aos irmãos, na linha reta, ou seja, em relação aos ascendentes e aos descendentes do cônjuge ou do companheiro, não desaparece com o fim do casamento ou da união estável esse parentesco. Então é aquela coisa: sogra uma vez, sogra para sempre. Isso vai gerar até um impedimento pro casamento. Então,
a sogra, o filho dos irmãos vão estar, os filhos do cônjuge ou do companheiro vão estar sempre relacionados com o outro cônjuge ou companheiro. Por quê? Porque a lei diz isso, que na linha reta o parentesco por afinidade não desaparece. E agora nós vamos começar a estudar as linhas. O que são essas linhas? Essas linhas, elas aparecem dentro do estudo do parentesco e é a distinção que existe entre os parentes. Então, nós vamos ter a distinção em linhas, em linha reta e linha colateral ou transversal. Os parentes em linha reta são aqueles que têm uma relação de ascendência ou descendência, conforme lá o artigo 1591 do Código Civil. Então, tem relação de ascendência e descendência quem? O pai em relação ao filho, o avô em relação ao neto, o bisavô em relação ao bisneto. São pessoas que estão abaixo da outra numa linha reta. Então, eles estão numa relação de ascendência ou descendente. Então, nós temos aqui o vô, o pai, o filho, o neto, todos estão numa linha reta. Por isso nós dizemos que a relação é descendência ou descendência. Ascendência, por exemplo, vamos pegar o filho aqui, são o pai e o avô. Descendência é o neto, o bisneto e assim por diante. Então, nesse caso, nós temos parentesco por linha reta. E como que nós vamos contar os graus? Porque ainda na linha reta nós não temos limitação de grau, mas depois, quando nós formos ver a linha colateral ou transversal, nós vamos ter limitação de grau. Mas vamos ver primeiro na linha reta. Como que é a contagem de graus na linha reta? O artigo 1594 do Código Civil vai dizer: a cada geração que tivermos, teremos 1 grau de parentesco na linha reta. Então, como eu estava desenhando aqui, o pai em relação ao filho, que está o filho, o pai em relação ao filho tem uma geração o parentesco. Então, por quê? Faz um saltinho só, quando você vai contar. Então, eles são parentes de primeiro grau. Agora, o avô. O avô, nós temos daí o pai, né, que é filho do avô, e o neto. Do avô até o neto, nós temos que pular o pai, então nós temos uma, e nós temos que mais um para chegar no neto, então nós temos 2 gerações. Isso significa que o neto e o avô, em linha reta, são parentes de segundo grau. Então, como eu falei, você vai contar os ascendentes. Então, para chegar do avô para o neto, nós temos o pai no meio, conta uma vez, e daí para chegar no neto, mais uma vez, parentes de segundo grau. E o bisavô em relação aos bisnetos. Nós temos 3 gerações, né? Então, nós temos o bisavô aqui acima do avô. Então, do bisavô para chegar ao bisneto, como que a gente vai fazer? Uma geração até o avô. 2 gerações até o pai. 3 gerações até o bisneto. Então, o bisavô com o bisneto são parentes de terceiro grau. Como eu já falei, na linha reta não existe limitação de graus. Se tivesse aqui trisavô, ia contar, ia ser 4º grau, porque até o bisavô, 1, até o avô, 2, depois até o pai, 3, e até o trineto,
4. Então, seriam parentes de quarto grau. Deixa eu apagar aqui para nós podermos seguir. Agora que vocês já entenderam a linha reta, que é bem tranquila, é só contar os graus, é só contar as gerações, desculpa, para saber qual o grau de parentesco, nós vamos para a linha colateral ou transversal, que são as pessoas que são parentes, mas eles não descendem uma das outras. Então, eles não têm uma relação de ascendência e descendência, mas eles têm um tronco comum, lá conforme o artigo 1592. Então, tem algum parente comum, mas não é uma relação de ascendência com descendência. Outra coisa, a linha colateral ou transversal tem uma limitação de ser até o quarto grau. E o que define ela, como eu falei, é ter um ascendente comum. Então, vamos ver aqui, ó. Se enquadram os irmãos, os tios, os sobrinhos, primos, tios avós com sobrinhos netos. Os irmãos por quê? Porque tem o pai aqui. Eles têm o mesmo pai, que é o tronco comum. Então, os dois são parentes. E são parentes do quê? Não dá para ver assim. Por quê? Eles não têm relação aqui. Eles têm que ver aonde vem a relação deles. Como a gente vai ver agora, a relação deles tem que sempre levar em consideração na contagem o tronco comum. No caso, vai ser o pai. Os irmãos são parentes de segundo grau. Por quê? Porque você tem que contar até o tronco comum e voltar. Então, de um filho para o pai, 2 para chegar até o irmão. Então, eles são parentes de segundo grau. Vamos colocar na próxima. Ó. Como que faz a contagem? Verificar o número de gerações para ir de um parente até o ascendente comum e voltar para o outro parente. Então, como eu falei, você sempre tem que ver quem é o ascendente comum para contar até esse ascendente comum e daí chegar no parente que você quer saber que grau que ele é relacionado com você. Vamos lá. Entre dois irmãos, como eu falei, parte de um irmão verifica quantas gerações até chegar ao ascendente comum, que é o pai, e volta. O ascendente comum é o pai, a mãe ou ambos, né? Para chegar do primeiro irmão até o ascendente comum, vai uma geração. Por quê? Nós temos aqui dizer que a gente tem a mãe. Eles têm a mesma mãe. Você quer descobrir? Dois irmãos. Dois irmãos. Vamos lá. Até a mãe nós contamos uma geração. Da mãe até o outro irmão, mais uma geração. Então são 2, né? 1 mais 1, 2. Assim, a gente pode dizer que os irmãos, esse com esse, são parentes na linha colateral de segundo grau. Porque nós temos uma geração para subir para o tronco comum, mais uma geração para descer do tronco comum, 2 gerações, então são parentes de segundo grau. Vamos ver agora entre o tio e o sobrinho. Quem que é o ascendente comum entre o tio e o sobrinho? É o avô. Então vamos colocar lá, ó. Aqui está o avô. O avô. Nós queremos saber entre o tio e o sobrinho. Então, tem 2 irmãos aqui. Outro irmão. Só que nós queremos saber do filho desse daqui, com relação a esse tio aqui, né? Então, vamos lá. Para subir desse sobrinho aqui até o avô, nós temos que passar pelo pai dele e pelo avô, que significa são 2 gerações. Uma para o pai, uma para o avô. Vamos, depois o avô descer 3 gerações.
significa, para chegar no tio, significa que o sobrinho com o tio são parentes de terceiro grau na linha colateral. E agora entre dois primos. Vamos lá. Então eles têm filhos de dois irmãos. Quem que vai ser o ascendente comum entre os primos? Algum dos avós. Então vamos dizer aqui a avó. Essa avó teve dois filhos, nesse caso. E nós queremos saber os filhos desses filhos, qual a relação deles. Então, qual a relação desse com esse? Vamos lá. Vamos subir até a avó. Uma geração, duas gerações. Duas gerações para subir. Mais uma geração para subir. Para descer, desculpa, 3. Porque nós subimos desse primo para o pai dele e para a avó, para a mãe desse pai, né? E agora nós descemos para o tio, que é irmão do pai, e nós vamos para o outro primo, que são 4 gerações. Isso significa que os primos são parentes de 4º grau. E agora, os tios, avós e sobrinhos netos. Tio-avô é o irmão do avô. O ascendente comum entre o tio-avô e o sobrinho neto é o pai do tio-avô. Então, e que é o bisavô do sobrinho neto. Então, nós temos que pegar o pai do avô, pai do avô. Esse é o avô. Aqui é o irmão do avô, que é o tio-avô. Esse avô teve um filho e esse filho teve mais um filho, que vai ser o sobrinho neto. Vamos contar os graus. Do tio-avô para o pai dele, uma geração. Do pai para o irmão desse tio-avô, 2 gerações. Do avô até o filho dele, 3 gerações. Do filho dele até o sobrinho neto do tio-avô, 4 gerações. Isso significa que o tio-avô com o sobrinho neto são parentes de 4º grau na linha colateral. Eu trouxe aqui para vocês no próximo slide, nos próximos slides, na verdade, esses desenhinhos que eu fiz, só que de forma mais esquematizada. Opa! Ó, vamos ver. Quero saber qual é o meu parentesco. Linha reta, aqui, e linha colateral. São esses os meus parentes. Agora eu quero contar. Qual é? Quero saber, minha relação com meu filho é de 1º grau. Minha relação com meu pai ou com a minha mãe é de 1º grau. Minha relação com meu neto é linha reta descendente de 2º grau. Minha relação com meu avô é de 2º grau, porque 2 gerações. Com o bisavô, 3 gerações, porque 1, 2, 3. Então, 3º grau. Vamos rapidamente para outra tela. Para contar, ó, você tem que sempre pensar quem é o tronco comum. Você quer saber dos avós, você quer saber a relação dos tios. O tronco comum é o avô. Então vamos lá. Uma geração até o pai ou a mãe, né? Que é irmão do tio. 2 para chegar no avô. E daí para chegar no tio, 3 gerações.
Ah, e eu quero saber o meu primo. Mais uma geração. Quarta geração. Você e o seu irmão, rapidamente. Qual é o tronco comum? Pai e a mãe. Então, como o pai e a mãe são o tronco comum, uma geração para ir para o pai ou para a mãe, 2 gerações para ir para o irmão. E é colateral, ó, porque não é nem de ascendência nem de descendência. Por fim, rapidamente, vamos só falar o que nós vimos na aula de hoje. Na aula de hoje, nós primeiro falamos das relações de parentesco, falamos do parentesco natural, do parentesco civil e do parentesco por afinidade. Depois nós analisamos as linhas, que podem ser reta ou colateral, reta quando tem relação de ascendência ou descendência, e colateral quando tem um tronco comum. E não se esqueçam, linha reta infinitamente são parentes, linha colateral só até o 4º grau. E a contagem de graus a partir daquelas tabelinhas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.